Salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao GM Podcast. E hoje iremos falar sobre duas batalhas muito importantes, Midway e Stalingrado. Para começar, a Batalha de Midway, estamos aqui comigo, Kennedy, Pedrinho da Capital E aí? e Mariana Magnamite. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? De boa. Da forma possível, né? E tu, Mika? Bem, bora começar. Então. Em geral, o confronto de Midway foi uma batalha aeronaval entre as forças estadunidenses e o Império Japonês, durante a Segunda Guerra Mundial, que marcou o início da Guerra do Pacífico. Ela aconteceu no começo de junho de 1942 e teve uma curta duração. Ela também foi 6 meses depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Mas pra gente falar sobre Midway, a gente não devia falar sobre Yamamoto? Pera aí, Pedro. Yamamoto é abreviação para Yamaha Moto? Porque a Yamaha também surgiu no Japão, né? Sério, Mika? Não, eu tô falando do almirante japonês, que planejou e liderou os ataques a Pearl Harbor e Midway. Ele planejou a dispersão das forças japonesas para que não fossem descobertas antes da batalha, e para que avançassem de surpresa no inimigo. Mas não foi isso que aconteceu, né, Pedro? Ninguém descobriu um código especial de um piloto japonês que tinha avisado por rádio que estava passando pelo ponto AF. É verdade. Pera, Finnegan que tu tá falando é o tenente comandante Joseph Finnegan? Mas como foi que ele fez para descobrir que a F era Midway? É ele mesmo, Mikael. E ele descobriu que a AF era Midway porque ele calculou o tempo de voo, as condições climáticas e muitos outros fatores. Aí, por eliminação, a F só podia ser Midway. Mas ele queria ter certeza que a F era mesmo Midway. Então fizeram com que a ilha transmitisse uma mensagem de rotina sem nenhum código, sem nada, dizendo que os estabilizadores de Midway estavam quebrados. Aí no dia seguinte, uma mensagem japonesa foi interceptada. Essa mensagem estava falando que eles precisavam incluir estabilizadores no material a ser levado para a F. E quando a mensagem veio marcando o dia do ataque, Finnegan tinha descobrido o pré-código japonês para as datas. E foi assim que os Estados Unidos acabaram com os planos dos japoneses de um ataque surpresa e, consequentemente, ganharam a batalha. Ah, sim, verdade. E essa batalha gerou muitas consequências, como a perda de 4 porta-aviões fundamentais para as ações bélicas japonesas e 200 pilotos navais. Treinados e insubstituíveis pilotos navais interrompeu a expansão e também foram exortados em Dutch Harbor, onde nem os dois porta-aviões conseguiram invadir o porto e aí os japoneses perderam a guerra. E também os norte-americanos tomaram a ofensiva, desembarcando em Guadalcanal, derrotando mais uma vez a frota inimiga e assegurando a linha de suprimentos aliada para a Austrália e as Índias holandesas. A partir dali, a ofensiva no Pacífico passaria a ser sempre dos Estados Unidos, até a rendição japonesa em 1945. Teve as produções cinematográficas. A Batalha de Midway já foi levada até os cinemas em diversos filmes. O primeiro e o mais prestigiado deles foi o documentário dirigido por John Ford, que servia temporariamente na ilha como fotógrafo e oficial da inteligência durante a batalha, enquanto filmava o ataque japonês às instalações militares da ilha. Ele foi ferido por estilhados de bombas, sendo mais tarde condecorado por seu trabalho sobre o ataque com a Purple Hat. As cenas filmadas por ele na ilha e depois a bordo dos navios foram incluídas no filme vencedor do Oscar, documentário de 1942, A Batalha de Midway. E também teve a versão cinematográfica da Batalha Midway. Esta é uma produção de Hollywood que chegou nas telas em 1976, que acabou sofrendo críticas dos militares e historiadores da guerra, por ter usado imagens de cenas reais de arquivos de outras batalhas
ocorridas em épocas posteriores dessa guerra, como se fossem da Batalha de Midway, sabe? Tendo em vista a explicação sobre a Batalha de Midway, vamos prosseguir falando sobre a Batalha de Stalingrado, onde vai conter a introdução, exposição, causas e consequências. É preciso pontuar que a Batalha de Stalingrado iniciou-se oficialmente no dia 17 de julho de 1942. Com a política de apaziguamento, os ingleses e franceses cederam à vontade de Hitler. Sim, a política de apaziguamento, além de ser uma estratégia política, evitava conflitos entre forças militares, como exemplo, adotada pela Liga das Nações. Com a política de apaziguamento, a Liga das Nações tentou empurrar a Alemanha para a União Soviética. Portanto, em 1939, o governo alemão e o governo soviético assinaram um pacto de não agressão recíproca, onde previa a anexação de territórios poloneses pela Alemanha e pela União Soviética, e a garantia de Hitler invadir a Polônia sem ameaça de intervenção soviética. Com a quebra do pacto e a aproximação do Hitler ao território soviético, principalmente à cidade de Stalingrado, em 1942, 17 de julho sendo mais exato, houve a evacuação da população em cruzamento ao rio Volga. Ademais, é fundamental apontar que o comando das forças alemãs em Stalingrado foi atribuído a Friedrich Paulus. Mas antes da Batalha de 1941 em Stalingrado acontecer, houve uma situação com relação ao início de um plano. Esse plano era a Operação Barbarossa, que consistia na conquista alemã sobre a União Soviética e suas 3 cidades-alvo, Leningrado, Moscou e Stalingrado. Isso, Stalingrado se tornou o alvo principal por conta de seus recursos minerais vastos. Isso mesmo, pois além de ser ao lado do rio Volga, era rica em minerais e petróleo, um parque industrial e essencial para a Alemanha. Com a obsessão de Hitler em conquistar Stalingrado, mobilizou recursos concentrando-os contra a cidade na tentativa de conquistar. Isso prejudicou o esforço alemão na guerra por conta da mobilização de recursos apenas durante a batalha para conquistar Stalingrado. Bom, mesmo o avanço rápido da Alemanha não foi o suficiente. O ataque alemão não teve sucesso e por isso se tornou um alvo da União Soviética, agora sendo um avanço lento e com grandes perdas no caminho, por causa de um objetivo ambicioso de Hitler. E ressaltando as inúmeras vantagens de batalha que o governo soviético tinha, como a defesa estratégica ou a concentração de soldados na frente oriental. Apesar da falta de expectativa dos aliados no auxílio contra a invasão alemã. Ao exército alemão atingir o Moscou, eles haviam dominado todo o território ucraniano, inclusive sua capital, Kiev, que a Ucrânia também na época era considerada um dos campos vitais para os alemães, porque tinham vastos campos de trigo. E a cidade de Leningrado estava toda cercada. Mas Hitler, ele queria conquistar Moscou e ordenou que todas as tropas fossem para Moscou. Mas Moscou resistia muito bem, porque a Alemanha não tinha os equipamentos adequados para o inverno russo, e por isso perdia eficiência durante seus combates. E a União Soviética perceber a fragilidade das tropas alemãs, recuava para as regiões mais frias, para que eles pudessem ter uma maior vantagem da fragilidade dos alemães. Devido a essa resistência, Hitler ele decidiu invadir Stalingrado, também é uma área boa, tinha ótimos recursos. O ataque dos alemães iniciou-se com pesados bombardeios, transformando a cidade de Stalingrado em ruínas. Nisso, as tropas soviéticas conseguiram resistir devido à chegada diária de armamentos e soldados, o qual passavam o rio Volga.
porém se tornaram alvos fáceis a bombardeios alemães. Por isso, os soviéticos armaram estratégia para combater os alemães. Eles encurtavam as distâncias entre eles, além de que os destroços atrapalhavam o avanço das tropas alemãs. Mas o combate não impediu os movimentos de ataques alemães? Impedia, pois o tempo que o exército alemão passava entre as regiões de combate eram maiores, além da condição de combate rua a rua, que acontecia entre casa em casa, quarteirão a quarteirão, que ajudava a interceptar as tropas alemãs mais facilmente. A cidade de Stalingrado mudou de nome quando Nikita Khrushchev, que foi um político soviético que liderou a União Soviética durante parte da Guerra Fria como secretário-geral. Então, resolveu expurgar o nome de Stalin do território soviético e desde então se chama Volgogrado. No alto de uma colina, levanta-se a enorme estátua da Mãe Pátria, de 85 metros. Ela compõe um memorial por todos os soldados soviéticos que lutaram naquela batalha. Chega aí, Pedro. Chega aí, Mikael. Salve. Opa. Já estamos finalizando. Então, em geral, ambas as batalhas deram uma vantagem na Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, os levando para a vitória. Inclusive, deixando uma frase de reflexão para vocês. A guerra é a maior dos crimes, mas não existe agressor que não disfarce seu crime com o pretexto de justiça. Então é isso. Valeu, família, por ouvirem. Tamo junto, forte abraço. E por essa louca vida a gente se bate, valeu? Valeu, família. Falou. Valeu, família. Falou. Tchau e benção.